Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Cristine e nós vamos juntos ficar com o componente curricular de matemática. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre medidas e hoje vamos falar sobre medidas de capacidade. Vamos lá? Medidas de capacidade, você sabe do que se trata? Nós vamos falar agora especificamente sobre algumas transformações, uma convenção. E vamos começar falando sobre o litro, unidade fundamental. A quantidade de líquido que cabem em um recipiente determina sua capacidade. Portanto, o volume de água que cabe em uma garrafa é a capacidade desta. Para medir a capacidade de um recipiente, usamos o litro. O litro é a unidade fundamental das medidas de capacidade e tem como símbolo a letra L. Além do litro, a unidade de medida de capacidade mais utilizada é o mililitro. Nós costumamos ouvir como ml, ok? Então, nós estamos vendo aqui duas formas, aqui falando primeiro do litro, certo? E mililitro. O que seria então a capacidade? É quanto que eu consigo colocar ali naquele recipiente. Essa quantidade eu vou chamar então ali de capacidade, ok? Vamos ler comigo um texto, o qual nós vamos utilizar para responder as nossas próximas questões. Então, leia com bastante atenção e você vai junto comigo circular os dados, as informações mais importantes deste texto. Os elefantes são os maiores mamíferos terrestres do planeta. A tromba desses animais é flexível e longa, com narinas na ponta e serve para transportar alimento e água, cheirar, levantar e analisar objetos. Você sabia que um elefante come 125 quilos de plantas, capim e folhagens e pode beber até 200 litros de água por dia? Sua tromba suga 10 litros de água de uma só vez. Então, nós vamos aqui circular os números que aqui aparecem, que é os 125 quilos, que é a quantidade que ele come. Temos aqui também outra informação, que é a quantidade que ele bebe, 200 litros de água. Em quanto tempo? Por dia. Então, a cada dia, ele bebe 200 litros de água. E nós, seres humanos, bebemos quanto? Deveríamos beber quanto? 2 litros de água por dia. Já imaginaram? Olha a diferença de 2 litros para 200 litros de água. E por último aqui nós temos a informação de 10 litros de água, que é o tanto que cabe na tromba do elefante por vez, ok? Este texto, nós temos aqui a fonte, certo? Está disponível no site Estudo Prático e quem escreveu foi Silva Débora. Está no texto 10 curiosidades sobre elefantes que você não sabia. Foi publicado e aqui acessado no dia 30 de janeiro de 2019. Vamos às nossas questões, então, levando em consideração este texto que nós acabamos de ler. Quantos litros de água a tromba de um elefante suga de uma só vez? Então, nós não estamos falando da quantidade que ele toma no dia todo, certo? É quanto cabe a capacidade ali, ó, da tromba. Nós lemos no texto que são 10 litros de água de uma só vez. Represente essa quantidade em mililitros, ou seja, eu tenho que transformar para ml. Para eu fazer essa transformação, nós vamos fazer da seguinte forma. 10 litros vezes 1000 ml vão dar 10.000. Ou seja, eu multiplico por 1000 porque 1 litro tem 1000 ml. Então, eu fiz aqui, o que eu fiz? Eu transformei, foi necessário fazer essa transformação, ok? Segundo o texto,
quantos mililitros de água o elefante pode tomar por dia? Então, vai seguir o mesmo processo aqui. 200 vezes 1000. Porque lá estava em litros e aqui pediu em mililitros. Se eu estou falando em mililitros, vou precisar multiplicar por 1000. Nós tivemos aqui, então, 200 mililitros, 200.000 mililitros por dia. Múltiplos e submúltiplos do litro. Existem outras unidades de medida de capacidade. São os múltiplos e os submúltiplos. Então, nós temos aqui como múltiplos o quilolitro, que é representado pelo símbolo KL, o hectolitro, que é representado por HL, o decalitro, que é representado por DAL, certo? E qual que é o valor em litros? Então, o quilolitro em litros é 1000, o hectolitro em litro é 100, o decalitro em litro são 10. E agora nós passamos para a unidade fundamental que nós falamos lá no início, que é o litro. O litro ele é representado pela letra L, eu vou fazê-lo aqui numa cor diferente para destacar. Ele é representado em L, certo? E o valor em litro, aqui ó, 1 litro. Beleza? Nós temos agora os submúltiplos. Então, já falamos dos múltiplos, a unidade fundamental, e agora os submúltiplos, que é o decilitro, que é representado pela letra DL, que é 0,1. Perceba que agora nós fomos para números decimais, certo? Nós temos aqui uma vírgula. Nós temos o centilitro, que é representado por CL, 0,01. E temos o mililitro, que é representado por ml, 0,01. Eu quero chamar a atenção para vocês agora para a quantidade de números, de algarismos que aparecem depois da vírgula, certo? Então, nós temos aqui no decilitro apenas um algarismo. E se eu colocar aqui ao lado 10, 10 tem quantos zeros? 1, não é mesmo? Por isso aqui também nós andamos, olha, uma vírgula apenas, um número, um algarismo apenas depois dessa vírgula. Centilitro de 100. Vou colocar o número 100 aqui. Quantos zeros tem no número 100? 2, não é? Então, olha aqui, ó, partindo do número 1, eu andei 2 algarismos, ó. 1, 2 algarismos e coloquei a minha vírgula. A mesma coisa agora no ml, que é representado aqui por 1000. Quantos zeros nós temos no 1000? 3, não é? Então, andei 3 aqui, a partir do 1, 2, 3, e coloquei a minha vírgula. Essa é apenas uma informação que pode nos ajudar daqui para frente, ok? Então, observe o cálculo e faça as questões a seguir. O cálculo aqui a seguir é 7.495 litros é igual ao quê? 7.495 vezes 1000. Então, olha o que aconteceu. Para eu transformar, para eu sair daqui do litro e vir para o mililitro, eu tive que multiplicar por 1000. Então, eu posso fazer essa conta armando, ok? Mas eu posso utilizar esse conhecimento que eu acabei de passar para vocês, que é utilizando a questão da vírgula. Eu estava no litro e quero ir para o mililitro. O 100 tem 3 zeros. Como eu estou indo para o mililitro, eu vou subir, eu vou levar a vírgula à frente. Quando eu quero voltar, eu vou contar para trás, para o meu lado esquerdo. Aqui eu fui para a direita. Então, o que eu fiz com essa vírgula aqui? Ó? Não são 3 zeros? Eu andei aqui, ó, 1, 2, 3. Ou seja, a vírgula deixou de existir neste caso aqui. Ela saiu no momento. Eu andei 3 algarismos, ela foi excluída, ok?
Observe abaixo a quantidade de copos que Helena usou para encher uma jarra com capacidade de 2 litros. Então, estamos falando aqui agora de 2 litros. Temos quantos copos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. A pergunta aqui é: qual é a capacidade em mililitros de cada copo? Ou seja, quantos ml eu vou poder colocar nos copos para no final, no total, eu obter 2 litros, ok? Então, vamos começar pelo cálculo. Primeira coisa, vamos transformar o litro para mililitro. Eu tinha 2 litros, eu quero transformar para mililitro. Eu vou multiplicar por 1000. 2 vezes 1000 é igual a 2000. Depois que eu transformei, agora eu posso fazer a operação normalmente, como eu faria fora aqui do litro ou do mililitro. Eu vou pegar o número 2000 e dividir por 5, ok? Então, aqui eu tenho 2.000 mililitros dividido por 5. Fazendo essa operação, nós vamos obter o resultado de 400 ml. Ou seja, se eu colocar 400 nesse copo, mais 400, até completar os 5 copos, eu terei o valor de 2 litros ou 2.000 ml. Toda situação ou problema exige uma resposta. Então, qual é a capacidade em mililitros de cada copo? A capacidade é de 400 ml. Ok? Escreva a capacidade de cada recipiente representado a seguir em mililitros. Então, eu estou no litro, tenho que passar para mililitro. Lembrando, se eu tenho que passar para o mililitro, eu vou multiplicar por 1000. Eu tenho 2,5. Multipliquei por 1000, ficou 2.500. Aqui eu posso usar aquela regrinha também que eu falei com vocês. Olha, eu tenho 2 e vou andar a minha vírgula 3 algarismos. Por quê? O 1000 tem 3, não é isso? Então, eu tenho aqui o número 5, que já estava, andei com a vírgula uma vez. Tem que andar mais quantas? 2, ó. 2.500, deu o mesmo resultado, sem armar para efetuar essa operação. 20 litros, tenho que transformar para mililitros. Eu posso fazer da forma que eu falei com vocês. Anota aqui embaixo o 20. Tem vírgula ali? Não tem. Mas o 1000 tem quantos zeros? 3, não é? Eu vou acrescentar então mais 3 zeros. Olha só, 20 vezes 1000 vai ser... Conta aqui, ó, quem tem dificuldade, 20.000, ó, 1, 2, só acrescentei os zeros. Viu como fica fácil quando a gente sabe essa regrinha dos zeros? Letra C, 0,3 litros, eu tenho que transformar para mililitros. A mesma coisa, eu vou multiplicar 0,3 por 1000, ou eu posso utilizar essa regrinha que eu te falei, que é mudando a vírgula de lugar. Ok? Então, 0,3 vezes 1000 é igual a 300 ml. Só acrescentei a quantidades ali, tá vendo? De zeros. 3. Escreva empregando os símbolos. Que símbolos, professora? Nós vimos lá em cima que cada palavra dessa, cada capacidade, ela pode ser abreviada. Ela tem um símbolo a ser utilizado, como o litro é a letra L, o mililitro é o ml. Então, nós vamos abreviar agora. 2 mililitros, nós vamos abreviar para 2 ml. B, 25 litros. Litros eu represento com a letra L. 115 centilitros. Quem se lembra? Eu vou abreviar para CL. E 902 mililitros, eu vou abreviar para ml. Então, mililitros, ml, litro vai ser L, centilitros, CL,
ok? Não se esqueçam, para você fixar esse conhecimento, faça anotação dessas nomenclaturas, dessas siglas, dessas letras para você memorizar, ok? Exemplo de mudanças de unidade. Transformar 5.385 litros em ml. O que foi feito aqui? Multiplicou-se por 1.000. Assim, eu transformo para o ml. Já lá do outro lado, olha o que foi feito. Eu tinha em mls e quero transformar para litros. Agora é o contrário. Se é o contrário, ao invés de multiplicar, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. E assim vou encontrar a quantidade de litros, ok? Então, nós temos aqui, olha, passe as medidas para as unidades indicadas. Eu tenho 0,018 litros e quero transformar aqui para o ml. O que eu fiz para fazer essa transformação? Eu peguei o meu litro e multipliquei por 1.000. Assim, eu encontrei 18 ml. Já na letra B, eu quero transformar para litro. L é igual a litro. Eu estava no ml, 560 ml, quero ir para o litro. O que a gente tem que fazer mesmo? Que está anotado aqui, ó. Eu tenho que dividir. Então, 560 dividido por 1.000, eu vou encontrar 0,560 litros. Neste caso aqui, para não ter que armar uma conta com números decimais, nós vamos usar aquela regrinha que eu ensinei para vocês, apenas mudando a vírgula de lugar, ok? Então, eu tinha aqui o número 55, olha, eu vou anotar aqui do lado separado. E dividir por 1.000, certo? O 1.000 tem quantos zeros? 3, não é? Então, depois da vírgula, que eu vou colocar uma vírgula, tem que ter 3 algarismos. Eu vou colocar aqui de forma diferente embaixo, ó, vírgula e 3 tracinhos. 3 tracinhos significa que tem que ter 3 algarismos depois. O número 55 eu já tenho, foi me dado aqui na letra C. Então, eu vou começar colocando eles. Certo? 5, 5. E aí, professora, não tem mais números lá. O que eu faço? Eu vou acrescentar 0. Pronto, eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. E por último, a letra D. A letra D aqui é 135,6. 135,6. E quero transformar para litros. O que eu fiz? Dividir por 10. Ok? Vai dar 13,56. Temos aqui agora um outro tipo de unidade, certo? Nós vamos ver aqui agora as unidades em centímetros, em metros, ok? Metros, centímetros, milímetros. E deixei esse aqui por último porque eu gostaria que você fizesse a anotação desse esqueminha aqui, pois nós vamos utilizar esse esquema para resolver algumas outras atividades no nosso futuro. Tá ok? Então, nós vimos já a mudança da capacidade de litros para mililitros ou vice-versa, né? Em outras capacidades. E o próximo que nós veremos são agora em metros, centímetros, milímetros, okay? Quilômetros. As unidades de medida de capacidade variam de 10 em 10, isto é, cada unidade é 10 vezes maior que a imediatamente inferior. Se você não conseguiu anotar enquanto estávamos conversando, você pode fazer essa anotação novamente. É só você assistir essa aula mais uma vez. Como você vai fazer isso? Você pode estar acessando o nosso canal no YouTube. Lá você consegue entrar, assistir quantas vezes forem necessárias, memorizar essas regrinhas que nós falamos hoje e anotar este esquema que nós vimos por último, ok? Não se esqueça de acessar o nosso portal SMED-GV e fazer as suas atividades. Esteja sempre em dia. Se você tiver dúvidas, pode pedir a ajuda do seu professor. Através do chat, ele irá lhe responder. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido muito com esta aula. Tchau, tchau!